Seja bem-vindo a mais um TaoriCast e hoje nós vamos começar com um assunto que vocês sabem que eu sou apaixonada, que é a minha formação, que é sobre medicina chinesa, mas quem tá aqui hoje é uma pessoa que tá, ao longo da minha carreira, é uma pessoa que vem me acompanhando e eu vou acompanhando e a gente sempre está se cruzando nos nossos caminhos aí de empreendedores, mas antes de falar o nome dele, eu vou falar sobre os nossos patrocinadores, é claro. Então hoje nós vamos falar sobre a Fitofórmula, que é a nossa patrocinadora oficial das fórmulas chinesas, do chá oriental, e você já sabe que se você precisar tratar da sua saúde, cuidar aí do seu bem-estar e quer uma linha mais natural, as fórmulas chinesas é uma ótima opção. E já vou deixar o QR Code aqui para que você possa acessar o site. E é claro que não dá para falar de fórmulas chinesas se a gente não falar do Guia Saúde Natural, para que você possa encontrar um profissional lá qualificado, para que você possa buscar tratamento de qualidade. Vamos falar também da nossa agência, do nosso espaço Taori, que tá essa toda a comodidade aqui pra gente poder estar gravando também o TaoriCast, a agência, com toda essa equipe maravilhosa. Vou deixar o QR Code aqui para que você possa acessar também as nossas redes sociais para você estar conhecendo um pouquinho. E agora vamos apresentar aí o nosso querido convidado, que é o Reginaldo Filho, da Faculdade Ebramec, mais conhecido como Regis, um grande amigo aí dessa grande caminhada da medicina chinesa no Brasil. Seja bem-vindo, Regis. Muito obrigado pelo convite, a possibilidade de partilhar um pouquinho e falar dessa nossa paixão aí, que é a medicina chinesa. Com certeza. A medicina chinesa, fala para mim, quantos anos você já está no mercado? Olha, a faculdade celebra agora, o ano que vem, 25 anos. Eu comecei um pouquinho antes, mas como instituição, 25 anos aí nessa luta por promover a medicina chinesa. A Fitofórmula está aí completando também aí uns 17 anos também de vivência, então é uma longa jornada que a gente passa aí e hoje nós vamos bater um pouquinho de papo, tanto na área acadêmica quanto nessa construção aí, porque o Regis também vai para o Oriente. Para você ver, para a gente conseguir marcar hoje, a gente está quase uns 7 meses falando sobre isso. Então, porque é um desencontro, cada hora um tá no Oriente. Fuso horário e tudo mais. Mas deu certo. Deu certo. Então, conta um pouquinho pra gente, Regis, como que foi essa sua jornada, esse início que a gente tanto fala, como é que você iniciou, por que você se apaixonou pela medicina chinesa assim? Vou fazer um resumo aqui, né? Eu estudava Direito. Olha só, gente. Não tem nada a ver. São 5 anos, eu estava no 4º ano e meu pai teve um problema de saúde e aquilo me afetou e desenvolvi uma gastrite. Vamos falar gastrite nervosa. Aí, padrão, fui no médico, avalia, endoscopia, tratamento, nada. Reavalia, endoscopia, tratamento, nada. Aí eu me lembrei que onde eu praticava arte marcial, o meu mestre estava iniciando com a acupuntura. Eu falei assim, não estou aguentando, estou tomando os remédios, fazendo tudo certinho assim. Fui lá, uma sessão de acupuntura, não tive mais essa queixa. Aí eu falei, preciso entender o que aconteceu. Abandonei o 4º ano de Direito e comecei a me dedicar à medicina chinesa e desde então não parei mais de estudar. Falei, não, preciso entender, não adianta só isso melhorar. Pô, mas isso aqui é maravilhoso, eu preciso entender. E aí, estudei aqui no Brasil, fui para a China a primeira vez em 2001. E aí, quando eu vou para a China e vivencio isso, eu falo assim, olha, eu tenho uma formação no Brasil, tal, mas aqui é uma graduação, é um negócio, não é assim um cursinho de acupuntura, não, é algo sério. E aí, aquilo plantou a semente em mim. Então, quando eu volto da China em 2001, a primeira vez, eu começo a repassar aquilo que eu aprendi na China. E desde então eu vim lutando com esse objetivo de ser uma faculdade, até que a gente consegue se tornar uma faculdade. Que legal. Então, esse é o resumo enxuto aí. E você vê, né, esse seu depoimento é um depoimento até muito comum que eu escuto dentro da medicina chinesa. Acredito que uns 70% das pessoas que vêm para a medicina chinesa, elas vêm exatamente por esse caminho, que é o caminho de preciso para mim, se apaixona pelo resultado e agora quer entender mais daquilo e quer vivenciar e quer, inclusive, divulgar isso para mais e mais pessoas. A gente tem na faculdade pessoas que fizeram o ciclo completo. Assim. Primeiro,
era uma garota que trazia a avó para receber o tratamento no ambulatório. Aí ela começou a se tratar no ambulatório. Aí ela falou assim, opa, vou estudar isso daí. Aí estudou, aí fez todo o processo conosco, fez cursos avançados, fez treinamento, se tornou professor e ajuda a formar. Então, hoje a gente tem várias pessoas que fizeram esse ciclo de começar como paciente e chegar até a lecionar, né? A transmitir conhecimento. Eu acredito que a medicina chinesa ela tem esse poder, é o que eu falo. O poder da medicina chinesa é o quanto ela é atraente, conquistadora e faz com que a gente se torne, vamos dizer assim, integrante, né, da prática. Um negócio, eu poderia dizer que é divino, poderíamos dizer? Eu, na minha fé pessoal, eu diria que sim. Mas eu sempre digo que ela traz uma visão diferente do sistema saúde, né? A gente é treinado no sistema ocidental, o biomédico, e a medicina chinesa ela te apresenta uma outra visão. Não diria melhor ou pior, porque vai depender de cada um como utiliza, mas é uma outra forma de olhar. E nós estamos carentes hoje em dia de outras formas de olhar para diversas situações. Com certeza. As pessoas acabam tendo uma ideia fechada de algo e não se abre ao debate. A medicina chinesa não se apresenta como debate, mas se apresenta nessa nova visão, que pode muito bem se integrar, né? Então, dá um exemplo aqui simples. Eu tenho essa xícara e eu posso olhar de um lado ou de outro, mas continua sendo a mesma xícara. Um médico vai olhar para um paciente com um olhar e um profissional da medicina chinesa vai olhar para o mesmo paciente com outro olhar. Qual está certo ou qual está errado? De acordo com a sua própria visão, você vai buscar a compreensão mais completa. E na possibilidade de integrar isso para o paciente, vai trazer ainda mais benefício. Concordo. Então, a medicina chinesa, é o que você falou, ela é apaixonante, ela é atraente, porque ela traz esse olhar diferente. O que aí vai para a minha visão, aí já como acadêmico, vamos dizer assim, faz com que muita gente ache que ela é a única solução e ignora todo o restante. E aí eu brinco, né? Se a acupuntura curasse todas as doenças, não existia mais doente na China. Com certeza. Assim como se cirurgia resolvesse tudo, se medicamento resolvesse... Então, todas as abordagens sempre vai ter as suas vantagens, características e limitações. Cabe ao bom profissional estudar ao máximo para conseguir melhorar as vantagens e diminuir as limitações. Com certeza. E aí entra no outro tópico que é a necessidade de um estudo aprofundado, detalhado. E eu vejo muito também, porque assim, como a gente aqui no Brasil, as graduações, né, elas, querendo ou não, infelizmente falar isso, né, elas vêm tendo uma decadência. Você não acha que em algum nível as faculdades, principalmente da área da saúde? Eu acho que o modelo de ensino ele tem que ser reavaliado no sentido da evolução, quais são as disciplinas que realmente são mais relevantes e precisam de mais carga horária, aquelas que não é que deixam de ter importância, mas a cada momento a gente vai percebendo o que é mais relevante e você vai ajustando. E há um modelo de que quase que a graduação é uma base e obrigatoriamente você tem que ir para uma pós-graduação, para quase complementar. Então, aqui no Brasil a minha graduação é em fisioterapia, né? Então hoje a gente vê muitas das formações em fisioterapia. O que eu tive na graduação hoje já quase não se tem para deixar espaço para uma pós-graduação. Então diminui-se a carga horária para abrir margem. Então isso está ocorrendo com diversos cursos, não só na área da saúde. Em todas as áreas. Mas é que a gente tem que buscar essa evolução. O que é mais adequado, o que não é, como ajustar. Você concorda com essa adaptação que está tendo? Porque mercadológico, eu vejo, não é nem... É uma questão mercadológica. Para que você tenha mais espaço para vender um curso seguinte, você diminui a qualidade do primeiro. Esse é o ponto. Não é o adequado. Não é o adequado. Eu acho que você tem que solidificar o conhecimento. De fato, quanto mais avança o conhecimento numa área específica, isso requer uma pós-graduação. Mas a base você tem que ter. Tinha que ser uma base mais estruturada. Uma base sólida. Até para que você vá para a pós-graduação... Já preparado. Já com uma preparação. Entendendo. E não ir para uma pós-graduação com conhecimento que deveria ser da base. A gente vê muitos relatos de professores que falam assim, poxa, eu fui dar uma aula na pós e exigi uma informação que eu considero que era essencial e não era. Mas, nesse sentido... Por que eu fundei a Ebramec, né? Eu comecei só lecionando para quem já era acupunturista. Então, eu vim da China, eu só
para quem já era acupunturista, eu trazia algumas novidades diferentes, sim. algumas coisas. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a lecionar e quando eu puxava algo que para mim era considerado básico, eu tinha que revisar, mas não era revisar no sentido de só passar. Não, você tinha que ensinar de novo. Tinha que ensinar. Eu acho que eu sinto isso até hoje, sabe? Às vezes a gente tem uma carência. Aí eu falei assim, bom, então existe uma margem para que eu coloque um curso de base. Então, o meu curso de formação em acupuntura, ele veio depois, anos depois do meu curso avançado de acupuntura. Por quê? Porque sentindo essa necessidade. Essa necessidade. Então, e que é uma necessidade que acontece o tempo todo, né? É corrente. E aí, é uma das coisas que a gente estava conversando um pouco nos bastidores, né? No sentido de não há uma padronização ainda no ensino da medicina chinesa, da acupuntura. Então, se você graduar em farmácia, se você pegar o currículo de farmácia no Brasil todo, existe uma base. É uma mínima que precisa ser seguido, né? O MEC chama isso de diretriz curricular. Isso. Na acupuntura não existe. Né? Não existe. Mas há algo que deveria ser um consenso. Mas peraí, a gente está falando de uma medicina de 5 mil anos, Eu digo, não existe no Brasil. Não existe no Brasil, exato. E assim, os livros, eles têm uma diretriz que a gente tem que seguir ali minimamente. Na China, todo o material didático de norte a sul da China, de leste a oeste, é padronizado. É padronizado. E são por ciclos, a cada 5 anos, então está no 13º, 14º ciclo de 5 anos, eles vão girando e revisando aquele material. E vão aumentando, vão melhorando. Isso aqui é padrão, então você tem que ensinar no mínimo isso. Então, quando eu implanto a faculdade Bramec, hoje a gente tem mais de 20 polos pelo Brasil, o material didático é o mesmo em todos. Isso, os slides, o material do PowerPoint é o mesmo, seja aula em São Paulo, seja aula aqui em Santos, Rio de Janeiro, Manaus, Pelotas, o material de base é o mesmo. Sua metodologia de ensino, podemos dizer assim. É por quê? Independente se sou eu ou outro professor que vai dar aula... Ele vai seguir sempre a mesma... A linha de ensino, ou seja, o mínimo que deve ser ensinado está ali. Eu concordo com isso. Agora, a partir daí, a forma de ensinar, o que você vai complementar, os exemplos, didática, cada um tem o seu. É a didática. Não é amarrar o professor, é dar uma base. Processo, né? É por processo. É a diretriz. Então, eu tenho essa referência. Então, a gente vai e analisa na China, você viaja muito para a China, Coreia, você vê. Não tem como falar, no caso da acupuntura, em localização de pontos, se ele não viu fundamentos da medicina chinesa. Com certeza, como é que vai ver? Não tem como falar em técnicas de agulhamento se ele não sabe onde está o ponto. Com certeza. Tudo é uma sequência. Então tem que ter fundamentos, aí depois síndromes, diagnóstico, síndromes. Aí eu posso partir para algo um pouco mais aplicado. Mas essa base... ela serve para acupuntura, fitoterapia, massoterapia. E vou te falar, o maior problema que eu vejo hoje, a gente faz várias pesquisas, né? Inclusive, mostra aí a agendinha. A gente acabou de fazer uma campanha, né, com essa agendinha linda e maravilhosa para os prescritores da Fitofórmula. E para ganhar, precisava preencher uma pesquisa que a gente fez, né? E a gente teve uma adesão alta, inclusive, né? Graças a Deus. E a principal queixa dos profissionais que preencheram, a dificuldade é fechar padrão. Mas eu prefiro que o aluno tenha dúvida do que tenha certeza e esteja errado. O que eu digo é assim, hoje tem muitas escolas, a gente até fez um post recente, tem muitas escolas que ensinam o aluno até o ponto que ele acha que sabe, mas não ao ponto de que ele saiba se aquilo está certo ou está errado. Então... se o conhecimento é 100% e o aluno chega e nunca estudou medicina chinesa e eu entrego 10% para ele aqueles 10 se transformou no 100, porque ele não tinha nada. Porque não tinha nada, né? E aí ele vai estar cheio de certezas, achando que sabe tudo. Então, quando eu digo que eu prefiro, entenda, você não vai, o resto prefere que o aluno não saiba. Não, não é isso. Eu prefiro que ele tenha conhecimento, que ele tem que melhorar, do que ele achar que sabe tudo e, infelizmente, a gente sabe que a gente está sempre aprendendo. Exatamente. Então, a ideia de criar um aluno questionador é um desafio para a instituição, mas é importante. Porque o aluno questionador ele vai correr atrás de informação. Né? A gente, na área da medicina chinesa, a gente ainda vê muito o aluno que acha que aquele curso de base é o suficiente. É o suficiente. E falando sobre curso, né, trazendo aqui mais uma ideia, vamos falar um pouco de mundo, já que você é uma pessoa vivida no mundo, o que você vê de diferente, por exemplo, no ensino lá da China, em relação ao que a gente aplica aqui no Brasil?
quando a gente fala ensino, tem uma questão cultural aí já por detrás. Claro. Né? Na faculdade, vou trazer o exemplo da minha instituição, né? Na Ebramec, a gente dá treinamento para os professores. E a cada semestre, a cada ano, a minha mãe vem dar um treinamento para os professores. Pô, mas sua mãe, ela não sabe nada de medicina chinesa, mas ela é professora há 50 e tantos anos. Mas ela sabe de didática. Ela sabe didática, exatamente. E aí, uma coisa que a gente tem é o seguinte: na China, o professor é o que detém o conhecimento. Na cultura asiática como um todo. Sim. China, Japão, Coreia. Sim. Né? Tanto que o termo no japonês sensei, né, que a gente fala em arte marcial, sensei. É o nosso mestre, né? Em chinês é xiangshan, e significa nasceu antes. Nasceu antes para aquele conhecimento. Então, se nasceu antes para aquele conhecimento, ele tem algo para transmitir. E aí, na cultura asiática, sendo o professor aquele que detém o conhecimento, o aluno vai fazer o máximo possível para tentar captar aquele conhecimento. Então a visão é, o aluno tem que se esforçar ao máximo para tentar absorver o conhecimento que aquele professor tem. E aí que entra o exemplo da minha mãe. A minha mãe fala que muitas vezes o professor tem que ser quase um palhaço. Mas que sentido? Porque na cultura ocidental, principalmente hoje em dia, o professor tem que fazer de tudo para tentar despertar o interesse do aluno em ouvir o que ele quer falar. É o oposto. É o oposto, né? Então, quando fala em palhaço, não é de fazer palhaçada, mas de atrair a atenção. Reter, a função do palhaço é atrair e reter a atenção. Então, enquanto que na China o aluno tem que se esforçar para entender o professor, dá a impressão que no Ocidente é o professor que tem que se esforçar para o aluno querer ouvi-lo. Mas isso não é só em medicina chinesa. Hoje a gente vê isso em tudo. Em tudo. Fala-se muito hoje em dia, não precisa estudar. Não, a gente precisa estudar. Precisa. É importante, né, o conhecimento. Então, essa já é uma grande diferença. O perfil de aluno. E aí, quando a gente vai para a forma de transmissão de conhecimento, aí também é outra questão. Eu cheguei a estudar, estou falando aí há 25 anos, com um professor que chegou, vou pegar a agenda aqui, ó, pessoal. Linda. Agenda da Fitoforma. Ele vinha com um caderninho até menor que este, com as anotações dele, ele abria a anotação, sentava e lia. Era essa a aula. Por quê? Porque ele condensou todo o conhecimento dele naquele registro dele, ele lia isso. E os alunos anotando. Aqui no Brasil, se um professor senta na sala, abre um caderninho e lê, o aluno levanta e fala assim, eu não paguei para isso. Não estou pagando para isso. Concorda? Que é essa Concordo. Então, a gente já muda também na forma de transmissão. E aí a gente tem que criar outras formas. Né? Então, eu falo muito de gerar diferentes interações com os alunos. Eu tenho que atrair a atenção dele visual, mas também auditiva, também sensorial, porque senão a aula fica monótona. Fica chata, né? Fica chato. E, de novo, o que é chato para um não é chato para o outro. Então, a gente tem que ter essa interatividade. Falar... olha aqui, você sentiu isso? Aperta. Por quê? Porque tem gente que é mais sensorial, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo. Isso. E tudo isso numa mesma sala de aula. Esse é o ponto. Esse virou um grande desafio, você acha? Da educação, da didática, né? E aí, quando a gente vai para a acupuntura e medicina chinesa, a gente tem que entender um pouco de questões históricas. Então, sim. Ela chegou lá com os chineses, depois chegou numa nova leva com os japoneses, mas... academicamente ou institucionalmente, foi da década de 60 que já começou a se promover mais no Brasil. Sim. E aí, o que a gente tem na década de 70 e 80 forte aqui no Brasil? New Age, né? Nova era, abordagens holísticas, místicas. E aí o termo holístico, que significa todo, caiu para o misticismo. Né? Mas, então a acupuntura ainda ficou muito nessa leva. De fantasia, né? E aí, quando a gente fala que tem que estudar... Não, as energias do ambiente, não sei o quê. E você vai para a China, não tem isso, é estudo. E atrai, né, também um público que pensa desse jeito, achando que é dessa maneira. Exato. Então, assim, demonstrar, eu falo que a acupuntura é uma arte e ciência. A fitoterapia é uma arte e ciência. O que é a arte na acupuntura? É o gesto do acupunturista. Eu posso ser, ou alguém, não eu, um gênio do conhecimento das teorias da medicina chinesa.
Se ele não tiver um gesto terapêutico adequado, ele não consegue. Exatamente. Ele pode dominar toda a teoria da medicina chinesa. Se ele não tiver a arte de combinar as ervas numa fórmula, numa prescrição, então tem que ter a arte e a ciência. Exatamente. A arte na fitoterapia, ela se perde um pouco ao longo do tempo, porque se distanciou prescrição de prescritor, né? No sentido... Sim. Mas aqui vocês fazem um trabalho que aproxima isso, né? Todo o processo, pra facilitar, por mais científico que seja, é uma arte. É uma arte, eu concordo com você falando assim, eu falei assim, é verdade. Para eu poder construir tudo isso ali, eu tive que criar, eu tive que desenvolver, eu tive que entender, eu tive que me aprofundar. Quando eu digo que se perdeu, porque antigamente não existiam as farmácias com tudo pronto como hoje. Com certeza. Era o profissional da medicina chinesa que carregava as suas ervas e a arte dele de triturar, de preparar, de amassar. E ainda hoje na China, porque a pessoa vai lá no hospital, recebe a prescrição e muitas vezes ela leva as ervas para casa. E ela vai ter que preparar. E aí você tem a arte do cozimento. Por quê? Porque não é jogar tudo na panela e colocar para ferver. Porque... Não, você vai ter que ter as prioridades, você vai colocar as plantinhas, as sementes, né? E aí, de novo, entra a parte de arte, inclusive... No preparo contemporâneo, você tem uma raiz e você tem uma flor. Você não vai cozinhar. O tempo de extração é outro. Você não vai cozinhar da mesma maneira, tudo né? É outro. Então, é arte e ciência. Então, a gente tem que compreender essa questão. Tem aluno que capta mais facilmente a arte e tem aluno que capta mais facilmente a ciência. Né? Mas então, é importante desenvolver os dois, a gente tem que desenvolver os dois. E o que ocorre? Aí, voltando para a questão... Quando entra num misticismo muito forte, fica só na parte da arte. Por quê? Porque se é esotérico, se é místico, o conhecimento ele fica quase que deixado de lado. Só para deixar claro. Perde a sua importância, eu não estou falando que deva ser assim, eu estou falando que é o que acontece. Há algumas pessoas... Tem um amigo meu que fala assim, não aqui no Brasil, mas em algum outro país é assim que acontece. Mas aqui no Brasil não, é tudo perfeito, todo mundo estuda direitinho. Imagina. Inclusive, eu acho que a grande desafio da nossa área é sobre esse tipo de público, né? Porque chega muito esse tipo de público pra gente achando que medicina chinesa é só arte. E aí, quando a gente mostra que não, que você tem que estudar ciência, que você vai ter que passar muitas e muitas horas estudando, lendo livro e entendendo, aí fala, não, imagina. E outra, eu dei exemplo dessa dualidade arte e ciência, mas dentro do aspecto ciência tem várias questões, do aspecto de arte tem várias questões. Inclusive, um bom artista treina. Com certeza. Esse é um ponto. Então, quando eu dou aula de agulhamento, por exemplo, normalmente eu dou aula de agulhamento para quem já é acupunturista. E aí eu falo assim, e aí quem está em casa e a da acupuntura pode responder mentalmente, não precisa nem falar. Qual foi a última vez que você treinou agulhamento? Eu não estou falando agulhar alguém. Treinar agulhamento. Pô, tirar. O que é esse treinar agulhamento? É pegar o exemplo do melhor jogador de futebol do mundo e perguntar se ele só entra em campo a jogar ou se ele treina. O que ele faz durante a semana? Ele treina. E não é só um tipo de treino, são vários tipos de treino. Então, o acupunturista tem que treinar o gesto. O movimento. Tem que treinar a resistência. Porque imagina eu manipular a agulha aqui, aí chega uma hora o meu braço... Cai, né? Tudo é treino. E junto disso a ciência. Então, o que é importante é conseguir integrar, né? É estudar e refletir sobre o que aprendeu. O famoso yin yang novamente aí, né? É a dualidade que a gente tem que ter. E aí que tá. Quando a gente vai muito pro misticismo, é só usar a intenção. Não, você tem que usar a sua intuição. As energias do ambiente vão atuar sobre a agulha. Cadê a evolução de arte e ciência? É verdade. Se você quer trabalhar dessa forma na sua crença pessoal, é outra coisa. Mas enquanto, falando em crescimento de profissão, desenvolvimento, eu preciso pensar em etapas, em didática, processos, desenvolvimento. Tudo isso tem que ter, não tem como. Então, há essa limitação, barreira às vezes. E é muito mais bonitinho, vamos colocar assim, bem entre aspas, ir pro lado místico. É mais fácil de alguma maneira, porque você joga a responsabilidade do teu conhecimento pro universo, né? Então você fala, não preciso eu saber. O universo que vai determinar se essa agulha... É um então, negócio assim, muito...
você é contra usar a intenção? Claro que não. Claro que não, é importantíssimo. É Se você não tiver a intenção necessária... Se você não sabe o que está fazendo, a intenção também vai estar errada. Vai estar errada. Ou então alguém fala assim, por que você selecionou esse ponto? Porque eu acho que é assim. O acho que é assim, acabou a possibilidade de avançar com o conhecimento. Porque quando há um debate, eu coloquei por causa disso, disso e disso. Aí o outro, mas se você tivesse colocado o outro, não seria melhor por causa disso, disso e disso? Aí essa troca... Os protocolos, né? E aí isso vai evoluindo. Agora, é porque eu achei que era assim. Porque baseado eu tive um pressentimento que era assim. Ok, não. Tudo bem, no tudo entanto, bem. No mérito pessoal, tudo ok. Bem. Mas a partir daí, que é um pressentimento... Estou dando exemplo de pressentimento, mas a partir daí, o conhecimento não evolui. E exatamente o que ocorre há milhares de anos na medicina chinesa vamos lá, tem um livro que o nome dele é clássico, então era Imperador Amarelo. Sim. Ao longo da história, nós temos muitos outros livros lendo, interpretando e debatendo aquela informação. Exatamente. E não, eu acordei e achei que era assim. Porque é baseado numa análise, numa perspectiva, observação de mundo, observação de paciente, observação de como o mundo se comporta, processos, inclusive, de expansão mental, meditação, que vai chegando e vai agora, atribuindo. Do nada, seria o mesmo que eu não bebo vinho, um exemplo. E de fato eu não bebo, mas estou dando até um exemplo. E eu chegar e que, na primeira vez que eu vou tomar um vinho, saber qual é a safra, qual é a uva, isso, não. Agora, quem toma com uma certa frequência... Entende, né? Porque é uma ciência também. Isso. Aí ele... mas foi a intuição dele que guiou. A intuição depois de ele ter experimentado por anos. Com certeza. E eu ia abordar até isso. A nossa intuição, quando a gente vai estudar sobre o que de fato margeia e se constrói a intuição... É o conhecimento. 50% tá voltado à tua vivência de vida. Então, assim, quando eu chego e falo assim, que ponto é bom para dor lombar? Se tivesse 30 pessoas aqui, cada um podia falar um ponto que é bom para dor lombar. Porque existem tem vários. Agora, quando eu já tratei muitos pacientes com dor lombar, eu olho um paciente e falo assim, para a minha intuição me guia que este ponto é melhor. Mas é baseado... Mas não é do nada. Mas é baseado numa experiência de vida. Esse é o ponto. A minha questão... é que é muito mais prático falar assim, não, a minha mão me levou para esse local. Tá, mas por quê? Qual o raciocínio lógico por detrás? Porque se a sua mão te levou para cá, por que levou a outra pessoa para outro lugar? Se cada um tiver um raciocínio lógico, eu consigo trabalhar de um modo mais adequado. Então, acho que falta um pouco na medicina chinesa, vou falar da realidade aqui no Brasil, essa questão de estimular o estudo. Eu também sinto isso. Inclusive, eu acho que é um dos grandes desafios quando o pessoal também vem aí para ser FIMED e estudar fita. Alguns vão falar assim, mas você fala isso para você ter uma faculdade. Não. Mas isso é em toda a profissão. Tem que estudar. Na China, para ser doutor em acupuntura, são 5 anos de graduação, 3 de mestrado e 3 de doutorado. Então, são no mínimo 11 anos de estudo para ser doutor em acupuntura. Fora escrever a dissertação, escrever a tese. E se a gente entrar pelo parâmetro, né, pelo processo de percepção do que é um mestre e do que é como que é? Um mentor. O mentor é o mestre e o discípulo, né? Se a gente entrar pelo esse critério, pela definição, o que era realmente, né? Uma pessoa que tinha... que o mestre escolhia uma pessoa que tinha o mínimo de capacidade, que ele via ali, a capacidade, e ele passava o quê? A vida. Observando o cara, para poder observar o conhecimento. Era a vida. Sim. Até que o mestre morria e ele poderia se dizer que era um mestre, né? A gente até estava falando um pouco antes, né? Uma das coisas que ocorre no Brasil é assim, eu vou estudar acupuntura. Tá bom, então vou lá na escola, vou ver e vou perguntar. A partir de quando eu posso atender? Né? E aí a gente vai para a China e você vê que o aluno que fez os 5 anos de graduação na China e está fazendo mestrado, ele está lá no hospital olhando o professor dele atender. Mas por quê? Porque ele está coletando dados e informações. Para quando ele for atender, ele já ter vivência clínica. O mínimo, que esse é o princípio, na verdade. Né? E aí eu dou um exemplo, trazendo para... Eu gosto muito de trazer exemplos diferentes. Claro. Né? Eu falo que a doença é como um filme. A síndrome é uma foto, porque o paciente não traz toda a doença, ele traz um momento. Ele traz uma foto do filme. E quanto mais eu quero entender de doenças, eu tenho que ter visto mais doentes, mais filmes. Mais pessoas, mais casos clínicos. Então, quando lá na China o professor atende 30 pacientes num dia, aquele aluno viu 30 pacientes. Ele não atendeu, mas ele viu. Quando ele vai desenvolver na prática clínica dele,
ele já tem um registro, uma base de dados de filmes muito grande. Então isso favorece assim, olha, pô, esse paciente me lembra aquele caso que eu já vi. Isso. E aí a parte de arte se junta com a parte de ciência. Então o brasileiro, ele é muito ansioso. Ele quer, quando eu vou agulhar, quando eu vou atender, quando eu posso isso? Tudo não respeita o processo, né? Vamos dizer assim. E aí a chance de causar dúvidas ou falhas no entendimento é muito grande. Por quê? Porque existe um motivo de fundamentos que está antes de diagnóstico. Sim. Existe um motivo de diagnóstico que está antes de síndrome. Porque quando eu vou avaliar meu paciente, para eu fechar a síndrome, eu tinha que ter coletado os dados diagnósticos. Minimamente. Para eu interpretar os achados diagnósticos, eu tenho que usar fundamentos. Exatamente. E eu só posso pensar em pontos depois disso. Aí eu só posso pensar em colocar agulha se eu sei onde está o ponto. Existe uma lógica. Não dá para ser ao acaso. Não dá mesmo. Não dá. A não ser que seja numa relação mestre-discípulo, que aí você pode trabalhar diferentes aspectos da vida da pessoa. E mesmo assim existe uma lógica. Quando você olha de fora, você percebe um sistema, por mais que não pareça Mas tem. E eu falo assim, é um sistema de categorização muito bem estruturado, um dos mais estruturados que eu já conheci, porque mesmo estudando farmácia, você estudou fisioterapia, é um sistema que a gente também, né, que a gente estuda, alopaticamente falando, também é um sistema estruturado. Então você vai também estudar anatomia primeiro, você vai estudar fisiologia primeiro, você vai estudar né, vários conceitos ali, depois vai para o segundo ano e vai aprimorando o seu conhecimento, até que você vai chegar na clínica para poder aplicar tudo aquilo que você aprendeu. É um sistema estruturado? É. A medicina chinesa é ainda mais. Porque tem mais tempo até de vivência. São muitas camadas de estrutura. São formas de ver o paciente, mas tem que ter uma lógica. E o que faz com que o profissional da medicina chinesa precise ainda de uma base maior é que nós exercemos a medicina chinesa no país ocidental. Que ainda tem a diversidade da cultura de implementar isso. Então, imagina alguém que estudou e desenvolveu a prática da medicina chinesa há 300, 400 anos. Ele só precisava pensar em medicina chinesa. Hoje a gente tem que pensar em medicina chinesa e saber comparar com o ocidental, porque a linguagem que o paciente vai trazer é ocidental. A linguagem do diálogo interprofissional vai ser ocidental. Então tem que saber as duas linguagens. Então, hoje, quando a gente fala na graduação em acupuntura, o aluno tem aula de anatomia, fisiologia, patologia, bioquímica, citohistologia, exames. É um profissional de saúde. É um profissional de saúde. Ah, mas e se ele já teve isso numa graduação? Ele faz como pós. Aí ele vai fazer só as disciplinas de medicina chinesa. Então, acredito que essa seja a tendência. O desenvolvimento. Né? Até lutando aí pela regulamentação em acupuntura, que a gente luta vivamente para que isso ocorra. A base seria graduação em acupuntura e pós-graduação para profissionais da área da saúde. Essa seria a referência. Eu, por exemplo, se lá atrás existisse graduação em acupuntura, muito provavelmente eu não teria feito graduação em físio. Com certeza, não existia. Então, a graduação em acupuntura, ela é uma base para esse desenvolvimento e esse crescimento. E aí abre margem para seguir para os outros leques. Que também é importante que o pessoal tenha essa ideia. Mesmo na China, as graduações são separadas. Você tem graduação de medicina chinesa, onde a base é fitoterapia. Aí você tem graduação em acupuntura, onde a base vai ser acupuntura. O graduado em medicina chinesa tem disciplinas de acupuntura? Sim. Tem. Mas o foco clínico todo é fito. O graduado em acupuntura tem disciplinas de fito? Sim. Tem, mas o foco é acupuntura. Então, a tendência no Brasil, até porque eu infelizmente não creio a possibilidade de ter uma graduação em medicina chinesa por causa do termo medicina, seria graduação em acupuntura e segue para fitoterapia, ou para massoterapia, ou para dietoterapia. Como se fosse como são complementos, né, da técnica. E aí, se você faz, por exemplo, dando exemplo da minha instituição, se você faz a graduação em acupuntura, aí você segue para fito e para masso, você tem os 5 anos como na China. Como na China, né? Você vai ter uma Quantos anos é a acupuntura no Brasil? A graduação em acupuntura são 3 anos. São 3 anos. Hoje, nesse momento, autorizado pelo MEC, só temos a faculdade Bramec. Então, diferencial. Faz o merchan e faz o merchan. Pessoal que quiser estudar acupuntura como graduação, nível superior, que permite seguir para mestrado, doutorado, hoje, autorizado pelo Ministério da Educação,
só na faculdade Ibramec. Inclusive, agora em dezembro de 2024, nós concluímos a primeira turma. Olha que legal. Então nós temos aí a primeira leva de alunos com a graduação devidamente autorizada pelo Ministério da Educação. Então já estamos formando a primeira turma de graduados. Graduados em acupuntura pela Ibramec. E aí eles podem seguir para medicina chinesa em ginecologia, pediatria, oncologia. E tudo, ele pode fazer uma pós lá dentro desses... Dentro da instituição nós temos as outras pós-graduações. Ah, mas eu já sou acupunturista e quero estudar. Você pode fazer como formação avançada, pode continuar. Para que se chame pós-graduação, existem as normas do Ministério da Educação. Então, tem que ter pelo menos uma graduação. Ou então, aproveitando, né? Tem gente que fala assim, eu me matriculei numa pós-graduação, eu estou no último ano. Não pode. Não pode, tem que esperar se formar isso. Porque o nome do curso é pós-graduação. E não durante a graduação. Então, assim, não pode. Então, a gente vê aquela coisa do jeitinho brasileiro no mercado, não. Você tem que se matricular como curso livre, curso de formação. Terminou a graduação, você pode pedir o aproveitamento daquilo que você estudou, mas existem as etapas que a gente precisa seguir. E aí tá, a medicina chinesa, a acupuntura, tá lutando pelo seu espaço. E para isso a gente tem que seguir de maneira correta. Eu ia até entrar nesse assunto. Gente, só para vocês entenderem, né? A gente tem a acupuntura e a gente tem uma proposta de legislação, né? Que está no Senado agora, para que a gente possa regulamentar a profissão. Dizer quem é que pode fazer, qual o tipo de estudo que precisa ter. Toda essa parte onde a gente vai trazer o que? Um arcabouço jurídico para as pessoas que estão se formando dentro dessa profissão. Então, isso tem uma importância muito grande, vamos dizer assim, para o desenvolvimento da profissão no Brasil. Só que a gente está há quanto tempo tentando isso? Olha, o projeto de lei, ele foi iniciado na Câmara dos Deputados em 2003. Gente, 2003, isso que é muito triste. Aí ele ficou na Câmara dos Deputados até 2019, 16 anos. 16 anos. Aí foi para o Senado, aí veio a pandemia, tal. Então está no Senado de 2019 até agora, já indo aí iniciando aí seu 6º ano. E é esse que é o problema, né? A gente, inclusive, faz todo esse processo, por exemplo, o TauriCast ou todos os nossos desenvolvimentos de comunicação, ele é exatamente para trazer esses pontos de discussão para que a gente faça com que a população entenda da importância e também a população requeira isso, até para os seus deputados, seus senadores, porque isso é um direito da população, porque é a saúde. Eu, inclusive, Reginaldo, falo muita coisa assim, o nosso grande dilema, inclusive, da nossa profissão, e que começou a se tornar complexo, né, fazer acupuntura no Brasil, medicina chinesa no Brasil, não é porque ela é difícil, ela tem sua complexidade, sim, mas é porque as pessoas que chegam pra gente tratar, elas vêm semi-mortas quase, né? É porque ela vem assim, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Até o pai de santo ela foi e depois ela chegou na gente. E também a gente não pode negar que a gente precisa, e aí todas as profissões, constantemente buscar uma melhoria. O acupunturista, ele ainda não tem esse hábito de treinamento contínuo. Você está expandindo sempre, indo para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, para você exercer a medicina chinesa, não basta se formar. Você tem que passar num exame. Isso, no exame. Dependendo do estado, tem o outro, mas tem o geral, que é o NCCIOM. Para você ter o registro. Para você ter o registro. A cada 2 anos, se você não comprovar que você estudou, você perde o registro. Perde o registro. Você tem que continuar estudando. Aqui no Brasil, às vezes vende-se a ideia de que só a formação basta. Imagina. Né? Mas a medicina chinesa ela é milenar. Não, isso é artigo científico todo dia de medicina chinesa. Graças a Deus. Né? Então a gente tem que se manter atualizado, tem que ler, reler, discutir. Então eu faço live, podcast como esse. Tudo isso leva conhecimento, leva debate. Né? Na formação, e lá na Faculdade Ibramec, seja o curso livre, seja pós-graduação, graduação, a gente exige que o aluno participe de eventos. Mas não precisa ser nosso evento. Uma outra instituição fez um congresso, ok. Vá. Lógico, tem algumas regrinhas, porque também tem que ter regra, mas vale. Por que para criar o hábito de estudo continuado. Para a pessoa também estar se atualizando, né? Tá sabendo. Porque ouvir outras opiniões. Isso, sempre tá levando coisa nova. Você já participou como palestrante de vários eventos lá. Por quê? Porque eu quero que meu aluno ouça outras opiniões, outras visões.
E isso faz com que o profissional se forme de maneira mais ampla. Com certeza, e a visão fique mais holística, Exatamente, inclusive, né? fica mais aberta. E aí ele vai ouvir falando sobre a mesma teoria, só que num outro aspecto. E aí ele vai concordar ou não concordar. Mas ele teve opinião. E é por isso que os congressos, na verdade, eles existem para isso. Inclusive, tem congresso que é feito apenas para trazer um tema e discutir várias abordagens daquele tema. Esse é o ponto. Então, assim, tem instituições que preferem que o aluno se contente com aquilo. Ah, mas aí é escasso, né? Fecha demais. Fecha demais. Mas a gente sabe que acontece isso. Não, eu quero. Então, vamos supor, eu tenho meu curso de fito, a Cefmed tem curso de fito, e eu te chamo para dar palestra. Então, mas eu acho que é essa troca, essa né? Ideia. Então, assim, todos os eventos nossos têm pelo menos uma ou duas pessoas de outra escola. Mas tem que ser, eu concordo com você. Inclusive é o motivo, por isso que eu trago todo mundo aqui para bater um papo. É exatamente essa troca, não tem só uma visão tá correta. Eu vou lutar para que meu aluno tenha uma visão mais completa possível. Então eu estimulo que ele participe de congressos, participe de simpósios, participe de debates. Por quê? Porque eu quero criar aquele aluno questionador, não o aluno chato questionador, mas questionador no sentido de eu preciso mais, eu quero buscar mais. Sim, buscar mais o conhecimento. E a gente vê, muitas vezes, o acupunturista, por conta dessa visão muito mística, as energias bastam, isso aqui já é suficiente. E aí, de novo, enquanto na China o mínimo são 5 anos, aqui no Brasil estabeleceu o mínimo de 24 meses, né? Na faculdade lá a gente tem um mínimo de 25 quando é pós-graduação, a graduação são 3 anos. 36, né? Aí a gente vê escolas que estão indo para o contrário. 6 meses. Baixando para 20, 16, 14, tinha umas que fazia 6 meses. Aí fala assim, 6 meses ele estuda o fundamento. O brasileiro deve ser genial, porque se o chinês tem que estudar 5 anos para ser a base dele, e quase nenhum chinês para no 5, ele quase que engata direto para o mestrado, mas no mínimo 5 anos, o brasileiro com 6 meses está suficiente, então tem alguma coisa estranha. Tem, muita coisa estranha. Entendeu? Ou então, o brasileiro chega lá na China e fala assim, tá vendo, eles já não são tradicionais, eles já não falam disso. Peraí, mas será que o fato deles não falarem já não implica que a linguagem que você ouviu já tá até... Tem alguma coisa que tem que ajustar? Exatamente. Porque assim, vamos dar um exemplo de um ponto de acupuntura que é o ponto E36. Quem é da acupuntura conhece, quem não é um dos pontos mais utilizados. Sim, do estômago, né? E aí se ele chega e fala assim, o profissional lá na China, assim, para esse paciente eu vou usar o E36. Ele não precisa explicar por quê. Porque ele presume que você sabe o porquê. Agora, se você fala assim, mas ele não falou que é ponto terra. Por quê? Porque ele presume que você já sabe que é ponto terra. Porque é o mínimo que você deveria saber. Eu vou te falar isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente tem que refletir. O meu tio tem muito essa frase, né? Meu tio falou assim, mas eu presumo... Quando ele chega pra mim, eu presumo que ele já sabe disso. Agora eu vou ter que ensinar pra ele. Eu falei, tio, agora você como escola, você vai ter que ensinar. Você vai ter que ter essa responsabilidade. Como escola, sim. Mas como alguém que foi para a China para criticar o chinês... Que não trouxe a base do que ele não tinha. Esse é o ponto. E aí, e isso ocorre, didática oriental. Ele está lá para te ensinar este nível de conhecimento. Você fez uma pergunta nesse nível, é daqui para baixo que ele vai te ensinar. Por quê? Porque ele vai nivelar a explicação pelo nível da pergunta que veio. Mas você usou o E36 porque ele está neste canal? Isso daí é um princípio meio que óbvio para ele, né? Então, ele vai nivelar a resposta a partir dali. Estou dando um exemplo de um ponto, mas isso vale para tantas outras coisas. Sim, para qualquer coisa, né? E só com estudo, só com aprofundamento, só com reflexão, debate, troca de ideias. Sim. Hoje, por questões políticas, assim por diante, você fala assim, a gente tem que discutir isso melhor. Não é briga. Não é embate, né? É discutir para troca de ideias, o vai e vem. Você estimular a pessoa. Né? Eu tenho um discipulado na faculdade, onde algumas pessoas foram selecionadas, porque eu desenvolvi um método e eu transmito esse método de modo aberto, mas eu não desejo isso, fique claro, mas eu tenho plena consciência que eu não sou eterno, e eu gostaria que isso se propagasse. Então eu tenho que ter, além da abrangência do sistema, do método, eu preciso de ter pessoas que poderiam propagar isso. Replicar. Né? Então, eu tenho um discipulado. E aí, uma pergunta que surgiu recente, assim, eu uso esse ponto, ele tem essa indicação, eu falei, ok, agora vocês têm tal tempo para me explicar por que dessa relação com essa.
eu não posso dar só as respostas. Sim, sim. A gente tem que estimular o raciocínio. O raciocínio, até mesmo porque a neurociência aí explica aí o raciocínio. Fala assim, então amanhã a gente volta e debate. Aí você me fala o seu porquê, você me fala o seu porquê, cada um traz o seu. Você vai fazer suas pesquisas. E aí assim, a gente junta. E eu não vou falar qual tá certo logo de cara, mas eu quero que vocês troquem e possam chegar num consenso. Aí eu vou falar assim, olha, a minha visão é essa. A partir dessa, tá? A minha visão é essa. Falta um pouco disso. Por quê? Porque é muito mais fácil do tipo, faz porque é assim. Faz porque eu vejo que as pessoas, inclusive, elas buscam isso, tá? Elas, inclusive, numa das nossas conversas, com meu tio até, assim, o desânimo dele, não, mas eu tenho que... as pessoas, elas querem protocolo, elas querem... Qual fito para isso? Qual fito para aquilo? Inclusive, as perguntas que chegam dos grupos, não vem um diagnóstico, eu tenho um diagnóstico tal, não sei o que, estou na dúvida da forma... Não, eu tenho isso, qual fórmula eu tenho que dar? É um horror, eu falo. Durante a pandemia, eu abri um e-mail só para ajuda com casos clínicos. Então, foram mais de 500 casos por e-mail. E aí a pergunta era exatamente assim. Paciente com dor de cabeça, qual a indicação? E aí não tinha como agulhar, não tinha nada. Então, eu falava assim, tudo bem. Se é um paciente, eu entendo que ele faça essa pergunta. O prescritor, tá? O problema é o prescritor, né? Exatamente. Aí quando vem de um aluno ou de um profissional, eu falo assim, me dá o seu entendimento, né? Me apresenta o caso e qual seria a sugestão. Aí eu vou te falar a minha visão. Porque para mim é muito mais fácil só falar alguma coisa. Eu não tô nem falando que é o correto, mas não, é fácil. Mas sim, seria mais prático. É igual, né? Dor de cabeça, IG4. Dor de cabeça, IG4. Dor de cabeça, IG4. Aí não funciona, a culpa é de quem? É de do IG4 ou de quem falou que era o IG4? É isso aí. Esse é o ponto. Problema. Então, da mesma forma, vocês têm várias fórmulas que são boas para dor de cabeça. Depende do tipo de dor de cabeça. Depende. Não, a gente até aí hoje... não funciona, a culpa é do fito. Hoje em dia, por conta disso, a gente até criou alguns protocolos padrões, como se fosse um analgésico. Isso. A gente tem uma fórmula que ela age como analgésico, mas ela não vai tratar o padrão. Exato. Então, mas o que eu digo assim, a dúvida, enquanto paciente, eu entendo. Mas como prescritor não deveria, Mas enquanto né? prescritor, enquanto profissional, eu não posso alimentar esse... Com certeza, a gente concorda com nas isso. redes sociais é assim, paciente com X problema, quais os pontos? Aí tem aqueles sábios da internet que vai criticar o cara. Mas você não falou assim, você não falou... Calma, ele pode estar aprendendo. Então eu mostra tento o caminho, dar... né? Exatamente, porque em algum momento ele vai desenvolver ou não. Mas eu tenho que pelo menos dar colocar sementinha, né? Exatamente. Se eu só critico, ele nunca mais vai perguntar nada. E aí volta naquilo que eu falo. Eu prefiro alguém que acha que precisa aprender mais do que aquele que acha que sabe e não sabe. Até então, porque ninguém sabe tudo, se aquele fez né? a pergunta pode ter sido mal formulada, e ele só tomar pedrada, ele não vai fazer mais pergunta, ele vai achar que sabe tudo e vai tentar a resposta. Esse é perigoso. E aí volta naquela questão. Você vai num médico e ele não te trata bem, você não vai falar que a medicina é ruim, você vai falar que aquele profissional foi ruim. Você vai no acupunturista e ele não resolve o seu problema, você não vai falar que ele não era bom, você vai falar que a acupuntura não funciona. Ou a fórmula é ruim. Ou a marca, enfim. Independente. Então, a medicina chinesa ela ainda não está estabelecida ao ponto dela se sustentar por si. Isso é verdade. Então isso é uma a gente coisa... tem que lutar. E eu falei... Agora há pouco, no nosso preparo aqui, a gente conversando, o mal profissional tira o meu paciente. Sim, tira o paciente, inclusive, da medicina chinesa. Exato. Tira da medicina chinesa. Então eu falo para os meus alunos, olha, vocês que estão aqui estudando, principalmente quem já é formado e está aprofundando, estimule que outros colegas estudem. E sejam bons, Não né? precisa fazer o curso comigo. Eu vou lutar junto à minha equipe, meus professores, para ter bons cursos para que vocês queiram estudar conosco. Mas estude. Por quê? Porque um profissional que não está preparado vai tirar o cliente daquele que está preparado. E a gente vai deixar de, inclusive, eu acho que pode ser que esteja acontecendo isso já em algum grau, e a gente vai deixar de ser a solução para aquilo que não tinha solução. A gente só vai se tornar mais, olha, eu também tentei acupuntura e também não deu certo. E aí vira realmente um problema ainda maior. Social, né? É tão difícil você construir um mercado, mas é muito rápido. Para destruir o mercado, eu concordo com você. É muito rápido perder o mercado.
Então, esse é um problema. E são coisas, são detalhes que fazem o mercado perder a confiança. E você veja, a gente tem uma confiança do quê? De 5 mil anos aí, Sim. na brincadeira, mas tem muita gente que não acredita ainda hoje. Então, também é um trabalho de fazer a sociedade... E aí eu vou só corrigir um detalhe. Eu tenho uma frase que eu uso e o pessoal do marketing até me cortou. Eu queria ter feito uma camiseta assim. Eu não acredito em acupuntura. Eu entendo a acupuntura. É verdade, tá certo. Mas a gente mudou. Aí a gente colocou, não apenas acredita em acupuntura, entenda a acupuntura. Por que isso? Porque a gente ainda está na crença. De que a acupuntura funciona ou não funciona. Ah, mas você acredita em acupuntura? Ninguém fala você acredita em cirurgia. Ninguém fala você acredita em remédio. Por que a acupuntura é crença? Porque falta estudo. E tem profissional que está na crença ainda. E é um negócio muito legal, porque se você for ver como é que um remédio é aprovado para dizer se ele funciona ou não com o sistema placebo, também tem a ver muito com crença. Você tem que vencer a barreira da crença. Então, assim, a gente, na acupuntura, na fito, na massagem, a medicina chinesa ainda está nessa. Ah, mas você acredita? Então, por isso que eu peço desculpa. Toda vez eu falo assim, mas tá certo. A gente tem que usar o termo entende. Entende, compreende, né? Estuda. E aí, assim, se a gente fica na crença, volta naquilo, o conhecimento não evolui. E aí entra pro lado do misticismo e a gente volta para essa conversa. E aí eu falo assim, poxa vida, tem tanto acupunturista que critica o médico. E aí, lembrando, é médico corporativista, porque tem excelentes médicos e muito bons. Mas um detalhe, todo médico continua estudando. Eternamente, né? Não Pelo para menos de estudar. Os bons médicos. Não para de estudar, é artigo científico. O acupunturista está fazendo a lição de casa? Muitos não. Não vamos não vamos dar resposta aqui. Mas a questão a gente não pode ficar criticando. Que criticar uma profissão inteira por conta de grupos corporativistas é errado. E se a gente parar para analisar, a gente tem que olhar para dentro da nossa profissão também. Até se torna hipócrita, né? A gente tem que olhar para dentro. Mas o que eu digo assim, use de reflexo, de espelho, de inspiração aquilo que é positivo. Um profissional médico, ele não para de estudar. O conhecimento está em constante evolução. Ah, mas a medicina chinesa é milenar. Sim, mas ela continua evoluindo. O lema da Faculdade Bramec é tradição e modernidade. Igual aqui também. É tradição no conceito e modernidade na aplicação, no ensino. Hoje o que a gente está fazendo aqui é a modernidade na transmissão de informação. Com certeza. Querendo ou não, a gente está debatendo sobre informações de milhares de anos com a perspectiva, uma tecnologia contemporânea, moderna. Exatamente. Então, esse lema está na raiz da faculdade, registrado como lema, missão, objetivo. E hoje a China usa a expressão herança e inovação. Então, eu nem sabia disso, mas dentro da fitofórmula também é tradição e inovação, porque eu pego o que há de melhor do passado e aplico com o que há de melhor na tecnologia do futuro. Isso. Né? E a frase que me inspirou é uma frase de Confúcio, que ele colocava o seguinte: revisando o antigo e conhecendo o novo. Essa é a base. Não é ignorar o que já passou. Muito menos fechar o olho para a inovação. Exatamente, aprende, melhora e aprimora. Então, vamos na fitoterapia. A decocção é a tradição. Mas a gente tem tempo hoje de ficar 2 horas por dia cozinhando as ervas? Não. Então você tem que usar a informação tradicional da decocção numa apresentação contemporânea. Exatamente. Que é a cápsula, uma a tintura, inovação, o extrato. Então você vai integrar. Eu falo que a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Então, por exemplo, por que você usa essa planta? Por causa do princípio ativo. Peraí, a medicina chinesa não fala em princípio ativo. É óbvio que toda planta tem o seu princípio ativo. Sim, mas a gente não vai se olhar para isso, né? Então, aí, se eu seleciono um ponto de acupuntura só pensando em nervo, se eu seleciono uma planta só pensando em princípio ativo, eu falo que a gente está a um passo de medicina ocidental com agulha ou medicina ocidental com erva. Com certeza. Medicina ocidental como sistema, não como a profissão do médico. Né? Medicina ocidental sim. é fisioterapia, odontologia, fono, medicina. Então, a gente está a um passo. Por quê? Porque perdeu a tradição, ficou só aqui. Só ficou, foi demais, né? Ele foi lá para a ponta, ele quase passou do limite já. Agora, assim, Regis, eu sou apaixonado pelos textos clássicos. Eu amo ler os textos clássicos, por quê? Porque eu entendo que
a raiz dessa minha inovação, ela está na tradição. Sim. Então, se eu perco a tradição, eu tendo a não ter um equilíbrio adequado para cá. Porém, lá no Imperador Amarelo, não existia aço inoxidável, por exemplo. Não existia então, várias coisas. Eu vou usar a lasca de pedra porque não existe. Não, eu tenho que saber equilibrar. O desenvolvimento, para se óbvio, desenvolve, né? No Imperador Amarelo, trazendo para Fito, mesmo sendo um texto dedicado mais à acupuntura, tem 13 fórmulas descritas lá. E uma delas tem por base cocô de galinha. Não que eu vá usar. Mas você tem uma base. Então, tem uma base. Por que ele usou? Qual raciocínio que ele usou? E aí eu vou refletir e adaptar. Não estou nem entrando no mérito da proibição de uso de parte de animais. Sim, sim. Eu estou entrando no mérito de refletir a partir desse dado histórico como usar ou não usar hoje. Então você tem os textos antigos e os modernos. Nesse período que a gente teve da pandemia, boa parte das fórmulas usadas na pandemia, mesmo na China, vieram do Shan Hanlun, que é um texto da dinastia Han, que é século II. Inclusive, as fórmulas que o pessoal que me passaram de lá, todos eles já foram testados em algum nível, até para outras questões pandêmicas ao longo dos séculos, né? Então, assim, é isso, é essa inspiração. Agora, na pandemia, nem tinha tempo de ficar fazendo decocção para todo mundo. Aí eles tinham que usar outras formulações e você tinha que ter uma demanda muito grande. Então você tinha que usar uma fórmula tradicional num processo contemporâneo. Rápido, né? É saber essa integração. Agora, vamos usar, que nem usou um tempo atrás, não nessa pandemia, mas no outro surto, vamos usar o Tamiflu, por exemplo, usou também agora, mas qual o raciocínio clínico, né? Senão caiu só para o ocidental. Exatamente. Essa busca. Eu dei exemplo do Tamiflu com o termo ocidental. Mas temos que fazer essas correspondências. É o tempo todo. Então, voltando ao exemplo do E36, já que eu citei um ponto, eu tenho que pensar, enquanto profissional que busca essa visão, que ele é do canal do estômago, que ele é do movimento terra, que ele faz isso, que ele tem a ver com o nervo X, que ele tem a ver com a musculatura tal. Por quê? Porque tudo isso contempla a característica daquilo. Isso. Né? Então, esse lema da instituição de Tradição e Modernidade, ele está em tudo. Então, hoje a gente fala da graduação em acupuntura, é essa integração. Então, eu vou ter disciplinas de base da medicina chinesa, inclusive, a pessoa fala assim, mas é exatamente o mesmo curso da formação? Não, não é exatamente o mesmo curso. Porém, por mais óbvio que seja, é importante repetir, fundamentos da medicina chinesa é o mesmo se a pessoa estiver fazendo graduação. Sim, porque é uma coisa só, não existe. Diagnóstico tem que ser o mesmo. Na forma que eu ensino, porque eu sempre falei, independente se o aluno saiu do ensino médio, ou se ele é médico, se ele é fisioterapeuta, se ele tem doutorado, o ensino em medicina chinesa, para mim, tem que ser igual. Óbvio que conhecimento de anatomia e fisiologia, você vai separando. Mudas didáticas. A base da medicina chinesa tem que ser a mesma. Sempre a mesma. Só que na graduação, além desta mesma base, a gente tem outras disciplinas, como introdução aos textos clássicos da medicina chinesa. Eu acho sensacional também no meu curso de medicina chinesa. Introdução à cultura e idioma chinês. História. Acho que a história da medicina chinesa é uma das mais ricas e interessantes, porque não é só da medicina chinesa. É do mundo. Então tem muita coisa que é importante do aluno perceber e valorizar isso. Com certeza, concordo com você. Tem momentos que ele só vai valorizar depois de formado. Tem situações que ele só vai valorizar depois de formado. E eu costumo dizer para os professores e coordenadores da faculdade, muitas vezes o nosso aluno vai valorizar ainda mais a instituição quando entrar em contato com alunos de outras instituições. Porque aí entende, né, o quanto ele está bem formado. Porque aí ele compara. E não estou falando que a minha formação seja perfeita. É uma luta diária e constante para melhoria. Para se desenvolver. É isso que a gente tem que fazer. Não me contentar. É isso que eu luto. Enquanto a gente vê pessoas que se contentam, eu não me contento. A ideia é buscar melhoria. Sempre está evoluindo, eu também. Sempre está inventando coisa. Poxa vida, esse módulo, eu estava deixando X horas para ele, eu percebo que não precisa de tanto. Então vamos diminuir essa aqui. Poxa, mas esse módulo precisa de mais. Precisando mais. Gente, esse é o senso da didática, né? E aí a gente volta naquele exemplo da fisioterapia. Você percebe que com evolução, fisioterapia, enfermagem, com evolução, algumas disciplinas vão ganhando mais relevância do que outras. Diante da evolução do mercado. Então, por exemplo, quando eu estudei fisioterapia, quase não se falava do uso da fisioterapia na ginecologia. E hoje já tem uma área. Inclusive, a gente até contrata o fisioterapeuta para fazer o trabalo de parto e tudo mais. Vai ajustando, né?
eu estou dando exemplo, mas óbvio que já tinha, mas você vai ajustando, você vai percebendo. Na farmácia, dependendo da época, ou até a instituição que estudou, era muito mais passivo o trabalho do farmacêutico. Sim, hoje já está... Você tem farmacêutico clínico, farmacêutico ativo. Sim, tem consultório farmacêutico, a biomedicina, né? Durante muito tempo, ficava muito na ideia de exame, pesquisa e exames. E aí você tem hoje o biomédico esteta, o acupunturista. Sim, então, sim. Isso vai evoluindo. E aí, as graduações, elas têm que sentir isso. E aí volta no off, né? Os sistemas regulatórios, eles demoram muito tempo. Então, as próprias instituições, dentro daquilo que ela pode, ela vai ajustando. Hoje, a chegada do ensino digital. Eu não gosto de falar de ensino à distância, porque a ideia é aproximar, não distanciar. Então, o ensino digital, ele chegou e vai ficar. Cabe às instituições saberem utilizar isso de uma forma mais adequada. E que vá aprimorando, inclusive facilitando a vida. Então, assim, é possível ensinar acupuntura no digital? Boa parte, sim. Boa parte, não. Você tem que saber o que dá, o que não dá. Não dá pra gente fazer... ele vai ter só ambulatório virtual. Peraí. Ele vai aprender a agulhar como? Não tem como. Não tem como. Acupuntura não tem como. Agora, aprender sobre a teoria. Claro, isso dá pra fazer. Dá. Uma parte de diagnóstico de língua. Dá pra fazer. Como que é uma aula de língua na grande maioria das instituições? Não é uma língua projetada no slide? No slide, A projeção na tela de computador é muito melhor do que a projeção no slide. Do projetor. Então, esta parte dá. Agora, você precisa, quando você vai para o ambulatório, de ver o paciente. A prática clínica, né? Todas as partes você consegue integrar. O estudo teórico sobre a localização de pontos. Dá também. O estudo prático. Não. Então, tudo é possível ajustar. É um desafio diário da gente revisitar isso. Então, por isso que, de tempo em tempo, eu sento e falo assim, o que dá pra gente ajustar no programa? O que é mais relevante? O que não é? Isso aqui o pessoal não está valorizando tanto. Tô percebendo que no ambulatório, mesmo tendo tido em aula, não está usando tanto. Por que é? Ou é falha no ambulatório, ou o aluno não captou direito a informação. Não, vamos revisar. Então, se a gente aumentar essa carga horária, a gente tem que fazer isso. Não eu acho que esse é o caminho, viu, Régia? Vou te falar, Régia, a gente está indo para mais de 1 hora de programa, hein? Mais 1 hora de programa, hein? Eu venho de uma família de professora. Deixou eu começar a falar, problema. Mas é maravilhoso. Mas é maravilhoso. Acredito, inclusive, que isso demonstra esse lado mestre, né? Esse lado mestre, essa coisa de trazer conhecimento para as pessoas e transbordar, que eu acho que é uma coisa que eu também gosto muito de transbordar conhecimento. Vejo em você esse transbordo maravilhoso e acredito que é isso, inclusive, que conquista as pessoas, né? Conquista as pessoas a entrar nesse mundo. Eu gosto muito de falar sempre uma frase de que nós somos as pessoas que construímos pontes entre os mundos, né? Então, o mundo ocidental e o mundo oriental, nós somos responsáveis pelas construções de pontes e o mundo, inclusive, o mundo precisa de mais pessoas construindo mais pontes entre mundos para que facilite as pessoas irem de um lado para o outro e a gente traz essa facilidade. Mas fala um pouquinho aí como as pessoas te acham nas redes sociais, se alguém, quem é que pode fazer acupuntura, para a gente poder estar trazendo aí para a última parte do nosso programa. Já, mais uma vez, agradeço aí o convite, todo o empenho, dedicação e na promoção da medicina chinesa. Quem quiser me adicionar pessoalmente no Instagram é @regis.acupuntura, mas colocou nas redes sociais Ebramec, EBRAMEC, aí vai ter o site da faculdade, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook, e tem lá muito conteúdo, muita informação. No próprio site tem muito material, tem a revista da medicina chinesa, tem bastante coisa. E quem pode estudar acupuntura? Todo interessado pode estudar acupuntura. O mínimo é o ensino médio. Agora já é só ensino médio. Ensino médio. Por que eu coloco o mínimo ensino médio? Mesmo quando o meu curso era de formação livre, eu já colocava essa barreira do ensino médio, porque a gente tem alguns conhecimentos de base que são importantes e maturidade para o atendimento. Esse é um outro detalhe. Eu falo assim, a formação, por que no mínimo 2 anos? É um mínimo para você formar e amadurecer um profissional. Mas e se você condensasse tudo, estudasse de manhã, de tarde, de noite? Você não teve tempo de amadurecimento. O profissional precisa desse amadurecimento. É aquela história da analogia com filme, de ver mais filmes, ele precisa de tempo de ambulatório. No nosso caso, nós temos
Nós somos a única instituição no Brasil com ambulatório todos os dias, manhã, tarde, noite, sábado, domingo. Tem ambulatório de fito, ambulatório de dieto, ambulatório de medicina, oncologia, tem várias áreas. Quem quiser estudar acupuntura como graduação, Faculdade Abramec, em São Paulo. Quem quiser estudar como formação e pós-graduação, nós temos a sede em São Paulo e temos polos pelo Brasil. Inclusive Santos, Rio de Janeiro, com turmas de formação, Manaus, Pelotas, e agora me compliquei que eu vou ter que falar todos, né? Sorocaba, Indaiatuba, Mas quem Campinas. Quem saber, é só entrar no site que tem tudo lá. Tem tudo lá. E os cursos de aprimoramento, aprofundamento. A ideia é promover a medicina chinesa. Gente, ele é um empresário assim, ó. Quando eu ficar grande, quando eu crescer, quero ser igual, tá? Não, tamo junto e a ideia é essa, é promover a medicina chinesa. Promover a medicina chinesa. Esse é o ponto. E acho que a gente está fazendo aí um bom trabalho, porque é uma dedicação de vida. A gente nem conseguiu falar um pouquinho de missão de vida aqui, mas acredito que do mesmo jeito que eu levo isso como uma missão de vida, você também deve estar... com certeza. Somos grandes missionários, né? Vamos levando aí a palavra da medicina chinesa. Eu falo que... a gente tem que estar correndo no tempo para deixar o máximo pronto para quem vier atrás, né? Sim. Essa que eu acho que é o grande objetivo de nós que usamos isso como grande missão de vida. Muito obrigado, Regis, pela sua presença. Muito obrigado. Com certeza vamos combinar mais vezes de você vir aqui falar no Tauricast, porque um Tauricast não é o suficiente para a gente falar de tudo isso. À disposição aí, a gente só tenta encaixar a agenda de novo, mas vamos nessa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, a nossa audiência. E se você quer fazer acupuntura, já sabe onde procurar a Abramec. Vamos deixar aqui os arrobas para vocês. Me siga também no Instagram, Viviane_Bergamo. E vou deixar aqui um QR Code para que você possa baixar um conteúdo exclusivo para você aprender um pouquinho mais também sobre energia feminina e masculina, baseada aí na teoria do Yin e do Yang. Até mais, pessoal.